Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter tido e está tendo uma boa semana. Estamos ainda no período de Páscoa, por assim dizer, uma data muito importante para os cristãos, para os filhos de Deus, né? Relembrando aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então é uma data muito importante. Bom, irmãos, eu quero continuar esse assunto que eu comecei na semana, quase 2 semanas, falando sobre dízimos e ofertas. E hoje eu quero fazer a parte 2. Bem?
Como eu falei, o objetivo é falar dos princípios, como começou, por que que Deus fez tal coisa, por que que as coisas são feitas assim, porque assim eu vejo que dá mais entendimento do que simplesmente pegar a escritura e ficar repetindo como uma regra, como uma lei, e as pessoas não sabem o porquê daquilo, por que que foi feito as coisas. Então esse é o meu objetivo, falar sobre esse assunto baseado em princípios, em propósitos de Deus. Então tu já viu, nós falamos a primeira parte, tu já compreendeu como é que surgiu os dízimos, por que que surgiu, por que que Deus escolheu uma tribo inteira, porque eles iam ser responsáveis pela parte espiritual, eles seriam guias espirituais do resto da nação, e como sendo isso, então eles receberiam os dízimos. Também vimos aqui que os dízimos e as ofertas estavam ligadas à adoração a Deus, é uma coisa muito particular, muito íntima do adorador, da pessoa com Deus, e que Deus nunca exigiu ofertas para custear alguma coisa, ou para, como é que se diz assim, para, não é custear a palavra, agora me fugiu da cabeça, para restaurar alguma coisa, com algum propósito de financiar ou manter alguma coisa. As ofertas, né, que são as ofertas pacíficas, elas tinham um propósito simplesmente pura de adoração íntima entre o adorador e Deus. E os dízimos, sim, foram estabelecidos com um propósito de manutenção, de ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, manutenção do templo, manutenção antes do tabernáculo, depois do templo, ou seja, tinha um propósito. Então aquilo que eles ganhavam não eram para eles, mas é porque eles tinham um trabalho para fazer. Eles recebiam aquilo para um propósito, e não a visão como muitos têm de achar que Deus deu aquilo para eles como um prêmio, para eles estocar e se orgulhar do prêmio deles e ficar seus alimentos, ficar os animais que eles recebiam como um orgulho de estocar, simplesmente encher patrimônio. Não, eles iam gastar aquilo na obra de Deus, no reino de Deus. Né? Vemos tudo isso porque que eles não receberam herança, porque na verdade foi terras. Né? As 12 tribos, as demais tribos ganharam terras, né, onde eles tinham que cultivar aquela terra. Se eles não cultivassem, aquela terra não prosperava. Né? E os levitas, então, a tribo dos levitas não receberam terra, mas receberam terras das terras. Ou seja, eles receberam herança, sim, de uma forma indireta dos seus irmãos. Deus deu a herança para as tribos, e as tribos, então, depois 48 cidades deram aos levitas. E ali, então, eles cultivavam o seu gado, estocavam as coisas que eles ganhavam, eles viviam em paz, uma vida boa, com um propósito que era trabalhar na adoração e seguir a espiritual do povo. Vimos tudo isso. Então, tu já compreendeu o propósito dos dízimos, que os dízimos têm uma função específica de sustentar aqueles que trabalham na obra de Deus, para que eles façam a obra de sustentar o povo. Como a gente já viu, que eles deveriam estar em volta do povo, espalhados entre o povo. Eles deveriam estar próximo de Deus e próximo do povo. Porque a bênção de Deus chega através do povo, chega ao povo pelos levitas. Foi isso que nós vimos. Esse é o princípio de Deus. Isso foi o propósito de Deus. Eu creio que ainda Deus tem esse mesmo pensamento. Os obreiros que trabalham para Ele, as bênçãos chegam ao povo por causa daqueles que trabalham para Deus diretamente. Mas eles têm que trabalhar, e o trabalho muitas vezes é um trabalho pesado, é um trabalho duro, é um trabalho sofrido. Né? Por isso que eles ganhavam os dízimos das pessoas. E nós vimos também, então, que quando eles ganhavam tudo isso, então eles também tiravam uma parte disso, alçavam disso, desse meio, um dízimo, que já era dízimo, então era o dízimo dos dízimos, que era exclusivamente para o sacerdote, que não era tudo que ia para o sacerdote, era o melhor de tudo, né? O melhor do melhor. E pudesse pensar de melhor, ia para o sacerdote. Também vimos as ofertas, tudo aquilo que o adorador praticava, tudo aquilo que ele, a sua adoração a Deus, o sacerdote estava participando de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Então, vimos tudo isso, os direitos, né, do sacerdote, as porções deles que eles ganhavam, eles tinham direito
porque a pessoa estava fazendo para Deus, e como representante de Deus, então o sacerdote usufruía disso. Bem, então vamos dar continuidade hoje, baseando, se tu não viu isso, vê a primeira parte, eu falei aqui sobre os princípios, por que foi feito isso? Sei que eu vou ser criticado, sei que eu já estou sendo criticado, porque as pessoas não querem, o mau espírito não quer as coisas corretas. O mau espírito sempre quer privilégio das coisas de Deus. Sempre usou os benefícios de Deus, sempre usou o dom de Deus, sempre usou o que Deus faz para tomar vantagem de alguma coisa. E os filhos de Deus não querem vantagem de nada, eles querem fazer a coisa correta. Eles querem ir embora, eles querem arrebatamento, eles querem ser transformado. Então, para ser transformado, nesse tempo final, tem que fazer tudo, tem que ser a palavra, tem que querer a palavra, amar a palavra. Porque eu me nego a crer que vai ter transformação de corpo, que vai ter arrebatamento. Uma igreja, um povo hoje, com as suas ideias, fazendo ideias de homens. Não vai funcionar. Nunca chegou a lugar nenhum e não vai chegar. Não é agora no tempo final que vai chegar. Por isso que as pessoas morreram, elas não tinham a perfeição. Hoje não, hoje há um povo que vai chegar à perfeição em vida. Então eles vão ter que ser a palavra, eles vão ter que aceitar a palavra, eles vão ter que crer a palavra e praticar a palavra como ela é. Bem? Porque Deus não pode aceitar nenhuma ideia de homem, nenhum pensamento, nenhuma doutrina de homem. Senão Deus está reconhecendo que o homem é melhor do que ele. É o homem que tem que reconhecer os princípios de Deus e os mandamentos de Deus e obedecer. Bem? Então eu convido vocês para nós lermos a mesma escritura que nós lemos, que está em Números 18, versículo 25 ao 28, esses 4 versículos. Números 18, versículo 25 ao 28. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, e receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Bem, vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita misericórdia, Deus bondoso e poderoso. Nos encontramos mais uma vez aqui para te agradecer por tudo, Pai, para te dar graças pela nossa vida, nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito para nós, Deus. Estamos aqui para continuar, eu estou aqui, Pai, para continuar esse assunto, e eu peço a tua bênção. Que o Senhor me ajude a falar, Senhor. Não deixe eu colocar minha ideia ou meu pensamento, mas tudo seja feito de acordo com a tua santa palavra. Ajuda, Senhor, aqueles que estão em dúvida. Abra a tua santa palavra, Pai. Batiza com o teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, que essa transmissão, onde for cair, ela possa ser de grande ajuda, Deus. Tira a incredulidade e a dúvida e aumenta a nossa fé, Pai. No bendito nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, então, como a gente leu aqui, tu já entendeu que o princípio foi esse. O povo entrega para os levitas, os obreiros, e os obreiros eram encarregados de muita coisa, da qual eles tirariam, então, a melhor parte disso e entregariam para o sacerdote. Tá bem? Bom, para começar aqui, então, nós vamos seguir aqui o nosso desenho. Tu já entendeu, então, esse princípio aqui, certo? Que as 12 tribos dizimavam para os levitas, foi que a gente leu aqui, né? Que era 10%. Das suas faturas, vamos dizer assim, né, de todo o seu rendimento, daquilo que eles cultivavam, e os levitas, então, que recebiam essa herança, também deveriam tirar 10% disso. Então, era 10% de 10%, chamado dízimo dos dízimos, né, a dízima das dízimas, que entregavam ao sacerdote, certo? Onde o sacerdote, então, recolhia, teoricamente, ele tinha parte de 1% sobre todas as 12 tribos. Já compreendeu isso aqui, amém? Então, baseado nisso que toda a nossa, esse assunto é baseado nisso, no princípio de Deus.
certo? Tu pode perceber que o sacerdote recebia apenas, né, esses 10% de todo aquilo que era os levitas recolhiam. Porém, o que eu quero que tu entenda é assim, ó, que um sacerdote ele estava refém, vamos dizer assim, dos levitas. O sacerdote aqui, ele é dependente dos levitas, independente das 12 tribos. Não é o contrário, irmãos. Não eram os levitas que estavam dependendo do sacerdote. Não é as 12 tribos que estavam dependendo do sacerdote nesse sentido. É o sacerdote que dependia dos demais. As coisas não giravam em volta do sacerdote. O objetivo principal era o povo. Deus queria levar o povo à adoração. E para isso ele colocou pessoas capacitadas de dons, de qualidades para fazer isso. O objetivo principal de Deus é levar o povo a uma comunhão com ele. Por isso tem os obreiros, tem os intermediários que Deus coloca para serem abençoados e, como a gente viu, para que o povo não seja amaldiçoado. Por isso esses levitas têm que estar no meio do povo. Bom, eu quero começar com isso aqui, tá bom? Já entendeu esse princípio? E eu quero começar fazendo uma pergunta que vai ser o nosso assunto hoje. O que é um sacerdote? Eu vejo muitas dúvidas, irmão, muita coisa sendo falada, que eu vejo puramente um mau espírito. O que é um sacerdote? Eu faço essa pergunta. Porque se tu souber essa resposta, tu vai entender o que a gente quer falar aqui, o que eu quero falar. Há quem diga, não, o pastor não é um sacerdote. Outros dizem, não, o pastor é um sacerdote. Mas se nós não soubermos o que é um sacerdote, nós não vamos poder enquadrar o pastor sendo um sacerdote ou não sendo um sacerdote. Bem, como eu digo, é baseado em princípios. Então, enfim, o que é um sacerdote? Segundo a definição de sacerdote, é isso aqui. Sacerdote é uma autoridade ou ministro religioso habilitado para dirigir ou participar em rituais sagrados de uma religião em particular. Eles também têm a autoridade ou poder de administrar sacrifícios de expiação de uma divindade ou divindades, né? Para quem é pagão. Ele oferece sacrifícios e louvores a Deus, ensina o povo a obedecer a Deus, toma conta de templos, restabelece a comunhão entre Deus e os homens, orienta as pessoas sobre como viver para agradar a Deus ou a deuses, né? E aí eu botei embaixo aqui, como nos ensinou o profeta, que o pastor é uma autoridade espiritual dentro da igreja. Então, baseado nesse princípio, se o sacerdote é um guia espiritual, é um líder espiritual, é uma autoridade espiritual que pratica de rituais religiosos e está ali para ser um guia entre o povo e Deus. E o pastor não tem essa função? Ele não é um guia espiritual. Ele não participa de rituais. Não é um guia espiritual. É. E nós vamos ver isso agora o Mombrana falando, colocando o pastor na igualdade de um sacerdote. Então, tu vai entender por que eu estou falando isso. Bom, então, pastor, tira a tua dúvida se o pastor é um sacerdote ou não. Tá? Porque tu vai entender assim, em várias religiões, os guias espirituais, os líderes espirituais têm nomes diferentes. Muitos. Por exemplo, tu vai pro budismo, tem os monges. No hinduísmo tem os chamados brahmanes. São sacerdotes. Eles com certos nomes. Tu vai, por exemplo, na Umbanda, tem os pais de santos, são sacerdotes. Tu pode procurar aí. Tu vai no candomblé, tem os babalorixá. O de babalorixá é o sacerdote deles. Tu vai nos índios, por exemplo, os índios, o sacerdote deles é o chamado pajé. Entendendo? Cada religião tem seu nome, tem vários aí que agora eu não consigo lembrar. Né? E o sacerdote católico é o padre. O papa é um sacerdote. Todo aquele que entra na parte religiosa, ritualística, espiritual, é um sacerdote para aquela religião. E o pastor, no evangelho nós temos chamado pastor, ele é o sacerdote daquela igreja. Ele é o líder, ele é o guia espiritual.
Bem, então tem vários nomes aí que agora eu estava pesquisando e acabei esquecendo, mas são, são guias espirituais. Então aqui, já vimos isso. O que o Mambrana tem para dizer? Será sobre isso? Na mensagem Casamento e Divórcio, olha só. Parágrafo 20, pregado em 21 de fevereiro de 65, parágrafo 185. Nenhum pastor, olha o que ele fala, irmãos. Nenhum pastor pode se casar com uma viúva. Você sabia disso? Por que ele citou o nome pastor? Veja que ele está colocando o ofício pastorado, que era sendo tipificado pela sombra do Velho Testamento, de um sacerdote. Ele coloca em igualdade. Se tu olhar, fizer olhar na Bíblia, sempre existiu sacerdotes das tribos pagãs, dos povos da terra, desde ali surgindo com Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. Moisés casou com o sacerdote de Midian, com Jetro, que era um sacerdote de Deus também. Tu vê que todas as nações da terra, antes do tempo dos patriarcas, já existia sacerdotes filisteus, amorreus. O último povo que Deus constituiu sacerdote foi o povo hebreu, onde Deus disse: agora eu vou fazer os meus sacerdotes. Vai ver isso, sempre teve sacerdotes, sempre teve guias espirituais das nações, líderes espirituais, sempre teve. Né? Então Deus, muito tempo depois, estabeleceu os seus próprios sacerdotes. Então isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E como sendo sacerdócio de Deus, tinha então os requisitos que Deus queria. Como é que vai ser os meus sacerdócios, os meus sacerdotes. E agora o Mambrana traz os mesmos caráter, mesmo índole, a mesma moral, não igualmente, porque aquilo era uma sombra, como Deus quer os seus sacerdotes hoje. Porque Deus não muda. Não podia se casar com uma viúva. Um pastor, você sabia disso? Vocês querem ler isso? Está bem. Procurem Levíticos 21:7. Se tu procurar em Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22, ali está falando do sacerdote. Porém, o nosso profeta está trazendo para pastores, mostrando que o pastor é um sacerdote. Ó, e isto lhes mostrará que os pastores, veja que o Mambrana está dizendo, ó, clero. Irmãos, o próprio profeta está dizendo que os sacerdotes do Antigo Testamento são os pastores do Novo Testamento. E ponto final. Veja, pastores, o clero, não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada, porque é o mesmo caráter. O que Deus exigia dos seus sacerdotes, ele exige hoje. Então não aceita isso, irmãos. Como a gente vê muitas coisas aí vergonhosas, absurda, mimada, nossa, nem vou entrar nessa área, porque o nosso assunto é dízimo e oferta, dizendo, teve um que até congreguei, eu tinha muita consideração, ouvi dizer aí, outro que falava de boca cheia, inclusive até é contra o profeta hoje. Né? E muitos pegaram essa linha, dizer, não, é do Velho Testamento, hoje é o ministério de Melquisedeque. Que ministério de Melquisedeque? Conversa fiada é essa? Que historinha para boi dormir? Isso aí é para crente que não lê, relaxado. Tu tá lendo aqui o profeta dizendo aqui, ainda citou, vai em Ezequiel 44, vai em Levíticos 21. E ele tá trazendo para os pastores a mesma regra. Eu acho que isso aí vai funcionar nesses tabernáculos que estão tudo morto. Só estão pregando, falando, mas a vida não opera ali, o fio tá cortado. Não vai chegar luz no povo. Mas vamos continuar lendo. Esse é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus. Os sacerdotes, os filhos de Arão, veja. Não temos tempo para ler tudo isto e sair dali pelo meio-dia, de lá pelo meio-dia. Ainda temos 20 minutos. E eram aqueles filhos de Arão que lidavam com o fogo de Deus. Veja, ele está mostrando que os pastores hoje lidam com fogo santo. É como eu falei, tudo lá que ele toca é santo, o fogo é santo, o altar é santo, os pães são santos, o sacrifício é santo. Mas hoje o homem não precisa ser santo, desde que ele esteja casado. Que vergonha, que coisa absurda. Porque para isso, hoje virou isso símbolo de santidade, é um casamento. E aí nesse casamento acontece tudo que é coisa errada, mas o requisito é estar casado. Meu Deus do céu, se isso é tudo que Deus quer, isso é tudo que é santidade, nossa, nós estamos perdidos. Então eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse assim, veja, o Deus imutável vale para os pastores hoje também. Eles não podiam se casar com uma outra mulher ou uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, ou seja, só podiam casar com mulher virgem. Isso vale para os pastores hoje.
mostrando um tipo aqui. Se vocês quiserem ver isso, que a igreja do Deus vivo é puramente a palavra de Deus, sem adulteração, ó, tá vendo? Trazendo para os nossos dias, a igreja de Deus. E não uma denominação que tem sido tocada por homem. Deu para entender, né? Outra mensagem também, casamento e divórcio. Essa aqui é a que eu mais gosto, tá? No parágrafo 15, bem no comecinho da mesma mensagem. E agora, novamente, gostaria de dizer que neste momento, sabendo que o povo se segura em suas palavras, eles fazem isso com seu pastor, e eu tenho sido um pastor. E eles se seguram nas palavras do pastor, como se estivesse entre a vida e a morte. Eles tomam as palavras de seus pastores como se estivesse entre a vida e a morte. E é claro que o pastor, talvez com tudo que ele sabe, está ensinando seu povo exatamente como eles ensinaram no seminário. Sem dúvida que também o sacerdote, nas diversas religiões que têm sacerdotes, naturalmente, olha o que o profeta diz aqui em amarelo. Isso aqui encerra o assunto. O pastor é, na realidade, um sacerdote. É um intercessor. Ponto. O pastor é um sacerdote. Assim, um sacerdote, em tudo que ele foi ensinado em seu seminário, nos monastérios, um homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe foi ensinado. Bom, eu não tenho muita experiência de seminário ou de monastério, não tenho nada contra isto de modo algum, porém eu tenho uma dúvida muito peculiar. Bom, o pastor é na realidade um sacerdote. Ponto final. Então, ou tu crê no profeta, como alguns têm o orgulho de dizer, Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Não creio nisso aqui também. O pastor é um sacerdote. O pastor é um sacerdote. O pastor é o sacerdote da igreja. Tá entendendo? Não deixa ninguém te enganar. Agora nós vamos por que existe essa jogada, o pastor não é sacerdote, o pastor é sacerdote. Esses arranjos teológicos para obter vantagem. A palavra de Deus. Onde Deus não dá, a palavra de Deus não dá margem para vantagem para nenhum espírito errado. Bom, então ficou claro que o pastor é um sacerdote? Nós vamos para mais uma mensagem daqui a pouco, que o Mombrana confirmando que o pastor é um sacerdote. Bom, então tu já entendeu esse princípio aqui, né, que a gente leu, foi a nossa palavra que a gente leu, né, Números 18, que os levitas recolheriam, né, o povo entregaria aos levitas, vamos dizer hoje, resumindo, a casa do tesouro, onde tem obreiros, e os levitas então tirariam o 10º dos dízimos e entregariam a quem? Ao sacerdote. O pastor é um sacerdote. Já está entendendo o nosso ponto, onde a gente quer chegar, tá bom? Eu quero com essa mensagem aqui, irmãos. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a mensagem, é o xodó. Então tu já entendeu isso aqui também, tá? Eu vou sempre mostrar isso aqui para que isso aqui fique inculcado no teu coração e não saia mais. Isso aqui era o princípio de Deus do Velho Testamento. Será que isso aqui tem relação com o Novo Testamento? Nosso assunto hoje é seguindo os princípios. Será que o Deus imutável mudou sua maneira de pensar, sua maneira de fazer hoje? Será que o sacerdote hoje, em vez de ficar refém, ficar dependente dos levitas, do que entra, que os levitas dão para ele, será que hoje é um povo todo e os obreiros são reféns de um sacerdote da igreja? Será que tudo gira em torno do pastor? É o pastor que decide o povo ser abençoado? Ou ainda estamos nos mesmos princípios do Deus imutável, que o sacerdote só recebe se aquilo entrar na mão dos levitas? Faça essa pergunta. Nós temos ali o Deus imutável. Eu quero começar com essa mensagem aqui, irmãos, porque essa mensagem aqui eu ouvi tanto, 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 e quero fazer uns esclarecimentos agora, que essa mensagem aqui é o xodó dos pastores. É o xodó quando se trata em assuntos financeiros. Meu último pastor que eu saí, que eu deixei, eu quero confirmar agora o que ele me disse, né? Quando eu saí, conversei com ele, eu tinha tido uma conversa com ele sobre dízimo e oferta, e fez com que eu saísse. Ele disse assim, ó, quando eu sair, quando for conversar sobre esse assunto, diz que eu creio nisso aqui. Tá? Na mensagem, perguntas e respostas número 14,
Nós vamos ler toda a escritura. Ele disse para mim, diz para eles, se alguém falar, que eu creio nisso aqui. Eu estou confirmando e estou dizendo que meu pastor, que foi meu pastor, ele crê exatamente nisso aqui. Crê exatamente nisso aqui. Nunca digam que eu disse que ele não crê. Nunca digam que alguém disse que ele não crê. Ele crê nisso aqui. O que eu não concordo é como ele interpreta isso aqui. Que a gente não concorda. Tá? Eu não concordo como ele interpreta, como ele lê isso aqui que nós vamos ler. Mas ele crê nessa aqui, é a mensagem. Agora, como ele interpreta é que nós não concordamos. Tá bom? Então fizeram essa pergunta para o Mombrana. Eu ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes. É o xodó. E tu vai ser esclarecido hoje. Se tu tem o coração aberto para entender, baseado no princípio que eu te mostrei aqui de povo, levita e sacerdote, tu vai entender. Será que o Mombrana fugiu disso? Primeiro o Mombrana colocou o pastor como um sacerdote. Então o princípio tu já está entendendo. E a maior autoridade espiritual dentro da igreja é o ancião local, que é o pastor. E os princípios, então, para ser abençoado do pastor, para ele trabalhar para o povo, também tem que ser os mesmos. Será que o irmão Brana, sendo profeta e baseou na Bíblia, foi para a Bíblia, ele fez alguma coisa diferente desses princípios? Como alguns mostram aí? Porque o que eles estão ensinando e mostrando e dizendo que o profeta ensinou é diferente dos princípios bíblicos. Então alguém está errado. Ou o irmão Brana, ou a Bíblia. E quando tu vai ler a mensagem, tu vai ver que o irmão Brana nunca errou. Pelo contrário, o irmão Brana pegou a Bíblia ao pé da letra. Quem está errado é a interpretação desses pastores. Fizeram essa pergunta. Seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Veja bem a pergunta. É errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Como assim fundos para a construção da igreja? Vamos lá, eu quero que tu leia comigo bem devagar. Essa foi a pergunta. E no meio dessa pergunta, o profeta ele vai falando várias coisas. Ele vai vamos seguir aqui, tá? Vamos devagar. Bem, parágrafo 176 dessa mensagem, irmãos. Eu tô lendo, eu botei exatamente igual como tá na tradução de Goiânia. Eu peguei a tradução de Goiânia, porque eles usam a tradução de Goiânia. Tá bom? Exatamente igual. Nós vamos ler aqui. Bem, o profeta dizendo no parágrafo 176. Aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não. Corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro, isso é certo. Vai para o ministro. Agora é a questão. O que vai para o ministro? Que dízimo que ele está falando aqui que vai para o ministro? Será que é todo o dízimo que é levado na igreja? Ou é o dízimo do dízimo que é levado para o ministro? Porque se tu ler só isso aqui parar, como eles pregaram para mim, há muitos anos, durante 10 anos, eles pegaram um pouco dessa mensagem, eles pegam um pouco lá de Números 18 distorcido, eles pegam um pouco de outra mensagem do profeta, eles pegam a herança que eles herdaram lá de Goiânia, botaram num liquidificador, fizeram um shake e deram para o povo tomar. E eu tomei isso durante 10 anos. Até um dia que eu fui ler, isso, principalmente essa mensagem, conversando com o irmão, aquilo me chamou a atenção. Lá por volta de 2020, eu peguei as mensagens do profeta e vi que não tem nada a ver com o milkshake que eles me deram para beber. Não tem nada a ver. Então eles pegam partes. Tá, vamos ler com calma. Ó, se tu ler só isso aqui, ó, não, corretamente os dízimos têm que ir para o ministro. Isso é certo. Ponto. O profeta disse, tem que ir para o ministro. Mas o que tem que ir para o ministro, afinal? O princípio de Deus tu viu. Povo, levita e sacerdote. Povo, obreiros, levitas, pastor, porque nós já vimos que o pastor é um sacerdote. Não pode excluir isso aqui daqui. Ah, mas o pastor é um levita. Gente, vão se definir aí o que o pastor é. Ora, ele é um levita, como a gente viu da linhagem de Levi, lembra? Vinha de Levi, os três, Gerson, Coate e Merari. Aí pega Coate, gerou 4 filhos, que é Hebron, Uziel, não me lembro dos outros lá, eu sempre esqueço. Depois veio Arão, daí veio Arão, Moisés, né? Daí veio Arão, gerou Arão, e depois de Arão vem os sacerdotes. Todo sacerdote, ele pertence à família dos levitas. Né? Todos os levitas
São levitas, mas nem todos são sacerdotes. Ou seja, todos são obreiros na casa de Deus, mas nem todos os obreiros são sacerdotes. A mesma coisa hoje, todos são obreiros, trabalham na casa de Deus, são os levitas, tipificados pelos levitas, são obreiros, mas nem todos os obreiros são pastor. A mesma coisa lá, são todos levitas da família de Levi, sim, mas nem todos são sacerdotes. E o levita então recebia do povo, e depois o levita que recebe, o levita paga para o sacerdote só ficava com uma parte. E a gente viu que o pastor é sacerdote. Então o princípio tem que ser o mesmo. Na Bíblia, olha o que ele diz. Eles tinham o quê? Presta atenção, irmãos. Aqui que está em roxo que eu quero que tu guarde, por favor, tá? Me acompanhe com calma. Não tenha pressa. Olha o que o Mombran está dizendo. Na Bíblia, eles tinham uma caixa. Uma caixa. Na Bíblia, eles tinham uma caixa. E colocavam a porta do Velho Testamento quando na edificação. Esta caixa servia de fundo. Então tinha uma caixa, esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali 3 pontos. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Então, olha aqui que está em roxinho, irmãos, em rosinha, roxo. Eles tinham uma caixa, essa caixa servia de fundo, e os reparos eram tirados daquele fundo. Quantas e quantas vezes tu ouviu, como eu ouvi, os pastores dizendo: o dízimo não vai para nada mais, o dízimo não é para reparo na igreja, o dízimo não é para manutenção do prédio, o dízimo não é para isso, o dízimo é do pastor, integralmente, é tudo do pastor. Quantas vezes tu ouviu isso? Muitas, né? Como eu ouvi. Aí tu tá lendo aqui, fizeram a pergunta se os fundos vão, o Brando dizer não, vai para o ministro. Porém, ele está dizendo aqui agora, olha só o que ele está dizendo. Se tu não lê os 2 parágrafos, tu está dizendo que o profeta está se contradizendo, porque ele disse, não, os fundos não vão. Não. Agora ele está dizendo do Velho Testamento, tinha uma caixa que era um fundo, que era tirado para fazer os reparos. Ó, a mesma caixa que servia de fundo. E aqui está o segredo, ó. Porém, 1/10 daquilo ia, 1/10 dos dízimos, ó. Então ele já está dizendo aqui que lá na Bíblia eles tinham uma caixa. Essa caixa servia de fundo. Lê só em rosa comigo, irmãos. Ó, e todos os reparos eram tirados desse fundo, dessa caixa. Porém, 1/10 daquilo. Daquilo que, irmãos? 1/10 da caixa. O povo botava na caixa. E olha o que ele está dizendo no Velho Testamento. Então, 1/10 da caixa. Entendeu? Ó, eles tinham uma caixa, que era o fundo. Se tirava esses fundos. Tá? Porém, 1/10 disso, 10% da caixa. Não 10% do povo, da caixa. Ó, 1/10 daquilo. Daquilo que, meu irmão? Ia 1/10 dos dízimos. Veja, a caixa é os dízimos. 1/10 dos dízimos. Agora sim, ó. Todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Entendeu? Como é que era lá? Tu leu lá. Ó, vou voltar aqui. Ó, o que vai para o sacerdote? Vai todos os dízimos? No Velho Testamento? Não, o dízimo dos dízimos. E agora na caixa aqui? Ó, tinha uma caixa, porém, ó, conjunção adversativa, porém, todavia, entretanto, mas, ó, tem um fundo, mas, porém, tinha uma caixa, porém, 1/10 da caixa, 10% da caixa, a caixa cheia de dinheiro, 10% da caixa, ó, todos os seus dízimos, o dízimo do, ó, 1/10 dos dízimos iam para os seus pastores. Ó, veja que ele está dizendo de novo, essa é a escritura que vai trazer, colocando como sacerdote o pastor. Que 1/10 da caixa, 10% da caixa vão para os seus pastores. Olha o que ele está dizendo. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Então, o que não vai para nada mais? O que não pode ser usado para fundo é 1/10 da caixa, que é exclusivamente do sacerdote, como era no Antigo Testamento. Os 90 pode ser usado para fundo, inclusive foi e é. Tá entendendo? Como é que tu pode dizer, eles dizem assim, ó, os dízimos não vão para nada mais, é tudo do pastor. O profeta disse, o profeta dizendo
que o que é do pastor e reservado é o dízimo do dízimo. Uma parte daquela caixa. Não toda a caixa. Tu observa que o Mombrana está concordando com o Velho Testamento, irmão. Ó, eles tinham uma caixa, olha em rosa, lê comigo. Tinha uma caixa, essa caixa servia de fundo, os reparos eram tirados desse fundo, dessa caixa, porém, um décimo dessa caixa, ó, vai para o sacerdote pastor. É o como é no Velho Testamento. O dízimo do dízimo vai para o sacerdote. E os 90%, os levitas viviam desses 90%, para quê? Para reparar o templo, para reparar o altar, para reparar o tabernáculo, para ajudar os necessitados. Eles faziam tudo isso com o resto que sobrava. Tá entendendo? Mas a mente pega só essa parte aqui em amarelo, ó. Pega aqui essa parte em amarelo. Todos os dízimos, aqui, ó, vão para o ministro em verde. Todos os dízimos, ó, pega assim, ó, todos os dízimos vão para o sacerdote, para os seus pastores. Não. Todos os dízimos dos dízimos. Tá entendendo? Outra coisa, como eu vou dizimar o Thiago? Vamos dizer que eu ganhe R$1.000. Meu pagamento é de R$1.000, meu salário é R$1.000. Todo mês eu vou lá e entrego R$100. Esse é meu dízimo. E eu tô vendo que um irmão, uma irmã ali, o Brando vai dar esse exemplo, tá em necessidade. Eu não posso pegar R$100 para ajudar a necessidade dela. Eu tenho que levar na casa do tesouro. É isso que o Brando tá falando. E depois que tá na casa do tesouro, vai se tirar a parte do pastor e com os outros 90, aí sim pode ser ajudada ela. Eu não posso decidir com o meu dízimo ajudar o necessitado, mas depois que caiu na casa do tesouro, inclusive o dízimo é para isso, para ajudar o necessitado. Tá entendendo? Eu não posso, eu tenho que levar para a igreja. Porque uma parte desse meu salário, por exemplo, de R$100, vamos dizer, o dízimo do dízimo, que é R$10, é que vai chegar até o pastor. E daí estaria chegando tudo para essa irmã necessitada. Tá entendendo? Tu deve levar à casa do tesouro. Mas depois que chegou à casa do tesouro, onde tem obreiros, levitas, eles vão administrar, inclusive ajudar essa irmã necessitada. Tá entendendo? Eu tenho que entregar o dízimo. Eu não posso dar para a irmã, porque parte do que é meu, que eu estou dando, que é esses R$100, que é o dízimo do dízimo vai chegar ao sacerdote, é dele. Tá entendendo? É isso que a Mombrana fala. Mas as mentes corruptas, corrompida, pegaram apenas parte e pregaram isso aqui dizendo, ó, tudo é do pastor, não vai para nada mais. Inclusive, depois já mostro. Então tu entendeu aqui, ó? Veja bem claro o que o Mombrana está dizendo. Na Bíblia tinha uma caixa, essa caixa servia de fundo, mas 1/10 disso, que é o dízimo dos dízimos, ele está dizendo já que essa caixa é os dízimos, então 1/10 dos dízimos é que vai para os pastores. Veja, o Mombrana concordando com a Bíblia. Então aqui eu fiz um desenho, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu desenhei para vocês entenderem o mais correto possível. Vamos interpretar isso aqui agora, esse parágrafo 176 que a gente leu, tá bom? Ó, o que tem lá, Tiago? Aqui é o povo. Bom, esse é o povo. Ó. O povo, então, dizimava, ó, 10%. Aqui tá a caixinha, tá? Não ri da minha caixinha, tá bom? Isso é o que está escrito no parágrafo 176, certo? Da caixinha se tira 1/10, 1 por 10, 1 sobre 10, que é igual a 10%. Ou seja, dentro da caixa tem os dízimos. Se tirava, então, tu vê que o Mombrana falando no parágrafo 176, 1/10 da caixa era entregue para o sacerdote pastor. Ó, leia comigo aqui. Ó, uma caixa, ó, em rosa, só lê em rosinha, tá, bom, irmãos? Só em roxinho aqui, ó. Na Bíblia tinha uma caixa e uma caixa servia de fundo. Porém, 1/10 daquilo, ó, 1/10 dos dízimos. Então, tá vendo, ó? O povo dizimava, aqui tá a caixa. Da caixa, ó, 1/10 da caixa, não 1/10 do povo. Não 10% do povo. 10% da caixa, que é igual a 1% do povo. 10% da caixa era entregue para o sacerdote. Correto? O que é 1/10? Matemática, irmãos, ó, porque tem muitos pastores que não sabem matemática. Desculpa eu dizer isso aqui. Eles não sabem o que é matemática, eles não sabem nem ler. Ó, 1/10. O que é 1/10? É uma fração que representa uma das 10 partes iguais de um inteiro, ou seja, é equivalente a 1/10. 1 por 10, 10%. Então, 1/10 é 10%. 10% de 10% é 1%. Então, tu entendeu aqui. Aqui está a caixa. Opa. Aqui está a caixa, tá? Dividido em 10 partes iguais. Tá entendendo? Bem fácil de entender, né? Ó.
Aquela caixa eu trouxe para baixo para te entender. Dividir em 10 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1/10. Ali que está em vermelho, tá vendo? Ó. Então esse vermelhinho, que é a 10ª parte da caixa, era para ser entregue. Era entregue, é isso que eles faziam no Velho Testamento, que é o dízimo dos dízimos. Toda a caixa é o dízimo do povo. 10% da caixa que era entregue para o sacerdote e pastor. É isso que está escrito. É isso que está escrito aqui no parágrafo 176. Ó, tu tem dificuldade, irmãos? Tem alguma dificuldade para entender esse desenho? Tu tem alguma dificuldade para entender o parágrafo 176, que ele diz que tinha uma caixa e aquela caixa servia de fundos, porém, 1/10 dessa caixa, tá vendo que ele está dizendo, não é toda a caixa que era entregue para o sacerdote. Porque a Bíblia diz que o sacerdote ficava com 10% do que os levitas recebiam. É o dízimo do dízimo. Tô vendo como o Brana nunca fugiu do princípio. Mas foi falado para mim e para ti, mentes deturpadas, corrompidas, fazendo arranjos teológicos para eu e tu crer nisso, para que eles tenham o direito de ficar com tudo o dízimo. Quando eles têm direito a uma parte do que entra. Tá entendendo? É uma parte. Ah, Tiago, mas hoje não dá 10%. Irmão, se tu tá usando a igreja como uma muleta, o problema é teu pensamento tá errado. Eu repito e digo, não é para ferir pastor nem ninguém, é para ferir o espírito errado. Os dízimos estão ali, é o salário do pastor, e nós vamos ver no decorrer das próximas transmissões, a Bruna falando, meu salário, é o salário do pastor, é o salário do sacerdote. É um salário, por mais que alguém tente dizer, não pode se salariar pastor, tá errado, o Brana era assalariado quando ele era pastor e mesmo depois deixou de ser pastor, continuava sendo assalariado. O pastor Neville era assalariado, mostrando que só ficava com uma parte. Ah, Tiago, hoje não dá para ficar com 10%. Lamento, pastor, tu vai ter que trabalhar como eu trabalho, como todo mundo trabalha. Se a igreja não te dá condições de tu ficar sem trabalhar, tu vai ter que trabalhar como todo mundo. O que tu recebe, a tua parte que tu recebe é o teu salário por tu ser um trabalhador da casa de Deus. É isso que esses pastores têm que entender. Não é ficar para eles como presente. Por eles estar fazendo uma função, ser pastor, Deus está te pagando. O melhor do melhor, o melhor de tudo é tua parte. Tá entendendo? É o melhor de tudo. Ah, Tiago, hoje não dá 10%. Então tá bom, fique com 5%, 15%, 20%. Vai ver como a igreja, se a igreja tem condição, isso é cada corpo local, eu não vou dizer. Mas se tu tem um norte para seguir, pega o dízimo do dízimo. Não dá porque querem ser sustentados pela igreja, querem usar a igreja como uma fonte de renda. Como um parâmetro. Não, é o teu salário por ser um trabalhador. Porque tem uma igreja toda para gerir. Tem toda uma igreja para sustentar, atender mais coisas. Como eu digo, não é a igreja e o corpo local que tem que ficar refém do pastor. É o pastor que é refém do que entra. Esse é o princípio de Deus. Hoje é o contrário, tudo depende em volta do pastor. Por isso está tudo morto. Sacrifica um membro e mata os outros membros. Não é assim, nunca foi assim. Então entenderam, né? Ó, o povo dizima, aqui tá a caixinha. Tá? Eu vou fazer de novo aqui, tá? Ó, entendo. O povo, o parágrafo 176, que era do Velho Testamento, ó. O povo dizimava para a caixinha, aqui tá a caixa, essa mensagem. Essa caixa, então, se tirava 1/10 dela, 10% da caixa, e entregava para o sacerdote pastor, foi o que o Mambrana falou ali, que a gente leu. O que é 1/10? É 10%, é 1/10. Então, 1/10 de 10 é 1%. Então, ó, a caixa aqui, ó, tá bom? Dividida em 10 partes, ó, 1/10 dela, 10% da caixa, era entregue para o sacerdote pastor. Nada mais do que está escrito aqui, ó. Leia com calma. Ó. Porém, em roxo, ó, 1/10 disso, 1/10 da caixa. 10% da caixa. Aí tu entendeu agora quando o profeta disse? Todos os seus dízimos vão para o seu pastor. Todos os seus dízimos não. Todos os dízimos dos dízimos. É intocável. E é isso exatamente que ele continua falando aqui no parágrafo 177. Olha o que ele fala. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isto é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhe dê o dinheiro de Deus. Ó, em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. É aqui sem problema, né? Se você me manda até a cidade para comprar um pão, olha o que o Mombrano está dizendo, irmãos, em roxo. Presta atenção que eu destaquei em roxo aqui, ó. E você me dá 25 centavos, ó. Então tu está dando para o profeta 25 centavos para comprar um pão. E eu encontro alguém na rua que quer aquilo,
mas eu lhe dou os 25 centavos, vejam, eu estaria lhe dando o seu dinheiro. Se me pedisse algo. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui neste bolso e lhe daria o meu dinheiro. Porém, este é o seu, ou seja, os 25 é o que foi dado por irmão Branham. Ó, e 1/10 dele, ó irmão, não é 1/10 da pessoa, é 1/10 dos 25 que ele está falando. Tu já deu 25, profeta. Veja o que ele está dizendo. 1/10 dele, 1/10 dos 25 centavos é 2,5 centavos. Ó que ele está falando em roxo, ó. Você me dá 25 centavos. E 1/10 dele, ó que ele diz, é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver daquele 10. Dos 25, não. Do 10 do 25, 2,5. Vai encontrar muito isso na Bíblia. Aqui que eles pegam. Veja, pastor é levita. Então, o Brana falou aqui ó, nessa expressão, Levi o sacerdote. Só que ele tá falando exclusivamente do sacerdote, que é da tribo de Levi. E tu vai ler na Bíblia muitas e muitas escrituras, tu vai ver lá, os sacerdotes levitas fizeram isso, os sacerdotes levitas fizeram aquilo, os sacerdotes levita fizeram o sacrifício tal, o sacerdote levita. Porque são os sacerdotes levitas, porque lembra como a gente já tratou aqui, principalmente da ordem de Jeroboão, vários sacerdotes que não eram levitas. Tinha, errado. Mas a Bíblia está dizendo, os sacerdotes levitas, que vinham da tribo de Levi, da família de Levi. E não está dizendo que é só levita. Como tem pastores aí, quase analfabetos da mensagem. Analfabetos, não sabem nem ler. Dizendo, tá vendo? Dizer que todo levita vem de Arão. Pelo amor de Deus, onde é que ele tirou isso? Arão vem de Levi, como a gente já viu, da tribo de Levi. Ele é um levita. E não é os levitas que descendem de Arão, é para justificar a ideia, o arranjo teológico dele, que, tá vendo? O pastor é um levita. Mas a gente mostrou aqui, o Branham mostrando que o pastor é um sacerdote. Se o pastor é um levita, eu pergunto, e o cantor, e os músicos, e o porteiro, e o diácono, tesoureiro, os que cuidam do som, qualquer coisa que tiver na igreja, que ajudam a obra, eles são o que afinal, esses obreiros? É como eu falo, eles são apenas acessórios para esse tabernáculo aí. Só estão acessórios pendurados que não servem para nada. Por isso nós fizemos aqui um trabalho, fiz 2 transmissões que era bom que tu entendesse sobre levita, a importância deles. Eles devem ser honrados, isso é para a próxima transmissão, tá? Para que a bênção de Deus chegue, é por causa dos obreiros, e não é por causa do sacerdote. Claro, ele está incluído junto como um levita, certo? Ele está incluído como um levita. Podemos excluir o sacerdote. Mas que a bênção chegue até o povo e que a maldição não chegue. Hoje eles excluem tudo, ó, o pastor é um levita. Por quê? Porque eles usam essa expressão para ficar com tudo, para dar o direito de ficar com tudo que é dízimo. Vamos seguir aqui, tá bom? Ó, e Levi, em vermelho, o Levi, o sacerdote, podia viver daquele 10. Que 10, Tiago? Que 10, Umbrana? Veja que ele está dizendo, ó, voltando ao Velho Testamento, apontando, a defesa dele é o Velho Testamento. Aquele 10% dos 25 centavos, que é 2,5 centavos. Veja que ele está dizendo, ó, Levi, o sacerdote, podia viver daquele 10. Ó. Se você me dá 25 centavos e 1/10 dele, 1/10 dos 25 é do Senhor. E o sacerdote podia viver daqueles 2,5 centavos, que é 10% dos 25 centavos. Tu vê que o momento está mostrando, sempre montando para a Bíblia. Meu Deus do céu, tu vê a lambança que fizeram. Parágrafo 7,9. A 10ª parte é o dízimo. Agora, esse aqui, ó, não tem nada a ver com o 10 do 10. Ó. Agora sim, ó. A 10ª parte é o dízimo. Tudo bem. Que eu trago, que tu traz, que todo mundo traz. A 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro. Beleza. Uma promessa de Deus para abençoar isto em uma prova. Ele disse, não crês nisto, venha, me prove e veja se não o farei. Bem, isto é certo. Então aqui 1,79 está certo. É o dízimo que é para ser trazido para a casa do tesouro. E depois que trazido para a casa do tesouro, depois que é trazido, que foi trazido para a caixinha, se tira uma parte do pastor. E as demais coisas se usa para o ministério, se usa para a obra de Deus, para ajudar os necessitados, para reformar o templo, para comprar equipamento musical, para todas as demais coisas. A exclusiva do sacerdote já foi tirado, que é 10%. Agora, eu não vou dizer que vai ser 10% para o pastor, porque isso vai depender de cada corpo local, das suas necessidades, do problema do pastor. Cada corpo local decida, mas o princípio é o mesmo. É uma parte tirada exclusiva para o pastor. Não pode deixar Deus no meio. Se o pastor precisa, então o pastor vai se humilhar, o diácono vai cuidar dele como cuida das demais famílias, chegar para o pastor,
fazer visita para o pastor e dizer, pastor, o senhor está passando necessidade? Estou vendo que o seu trabalho, o senhor está desempregado agora, está passando alguma necessidade? A sua parte aqui, o dízimo do dízimo que o senhor recebe não é suficiente para o senhor ser sustentado? Então nós estamos, o que o senhor precisa? Aí se tira a oferta, que já tá, que faz parte de tudo que entra, como ajuda os irmãos, o pastor vai ser ajudado também. Tá entendendo? O pastor é um membro que precisa ser ajudado. A igreja tem que ajudar ele. Nenhum irmão cheio do Espírito Santo, nenhuma igreja cheia do Espírito Santo vai deixar seu pastor ter necessidade, mas tem que vir pelos princípios bíblicos. Ele não pode chegar lá e dizer é meu porque eu estou precisando, porque eu quero isso, eu vou fazer, eu estou vendo sobrando. Não, ele não tem essa autoridade. Repito e sustento, nenhum pastor tem essa autoridade de ele mesmo estar em necessidade, ele passar necessidade de sua família, ele chegar no senhor da igreja e dizer eu quero isso e tanto. Não, vai passar por uma avaliação também. Para isso tem tesoureiro, para isso tem diáconos, para isso tem administradores. Lembrem disso. O pastor ajuda a administrar, sim. Mas quando é ele, ele vai ter que passar pelo mesmo filtro, o mesmo crivo que os outros passam. Isso se chama igualdade. Mas hoje o pastor não quer se humilhar, ele quer que os irmãos se humilhem, ele vem com um questionário desse tamanho. Os diáconos muitas vezes vão para as pessoas, parece uma bula de biotônico, uma bula de remédio. E quando é ele vai lá e pega e acha que faz o que quer. Não, não, senhor, isso é errado. Não é princípio bíblico. O princípio bíblico é receber o seu salário. Se ele está precisando, o seu salário que ele recebe da igreja, por ser um trabalhador, um obreiro, um sacerdote, não é suficiente, aí sim a igreja tem responsabilidade de sustentar ele, como ela tem a responsabilidade de sustentar os demais membros. Porque o pastor é apenas um membro do corpo. É isso que as pessoas brigam comigo, é isso que os pastores não querem saber, é isso que irmãos não querem saber, porque o nicolaísmo coloca o pastor como sendo o supremo, faz o que quer, é tudo dele, ele decide, não baseado em princípios, ele não conhece a Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele interpreta tudo errado. Tá entendendo? Isso se chama nicolaísmo, e vem do fundo do inferno, que tu já sabe. Nós estamos aqui baseados em princípios de Deus. Deu para entender? O povo doava seus dias para os levitas tiravam uma parte para o sacerdote. E tu viu como o Abraão disse, o pastor é o sacerdote. Então os obreiros são os tipificados pelos levitas da casa de Deus. O povo deve entregar seus dízimos na tesouraria, onde aqui tem obreiros, levitas, que devem tirar a melhor parte de tudo isso aqui para o seu sacerdote. E os levitas então cuidar de todas as outras coisas da casa de Deus. Se essa parte aqui não é suficiente, infelizmente o pastor tem que trabalhar, como todo mundo deve trabalhar, e não usar a igreja como uma muleta, não usar uma igreja como amparo para ele e dizer, eu vou deixar de trabalhar. Tudo bem, nós vamos ler isso na próxima transmissão. É o direito que tem. É o direito que tem. Agora tu tem que saber se esse direito que tu tem de trabalhar, se a tua porção, se o teu dízimo do dízimo, se o melhor de tudo, é suficiente para te sustentar. Porque não é a igreja que vai fazer a tua vontade. Entendendo? É um corpo local que tem que sustentar, irmãos. É esse o pensamento que tem que tirar. Eu sei que muita gente não gosta disso. Mas é o corpo local que tem que ver se tem condições de sustentar o pastor. Se tem dinheiro suficiente para dar esse luxo para o pastor, se não chegar para o pastor e dizer, pastor, infelizmente, nosso corpo local precisa subsistir. Ele precisa sobreviver. E o que está entrando aqui não é suficiente para garantir que o senhor possa ficar sem trabalhar. Infelizmente, o senhor vai ter que trabalhar como todo mundo, como eu, como outro, como outro. O meu desejo, o meu sonho, irmãos, eu sempre tive isso, é que todos que trabalhassem na casa de Deus, eu defendo isso, nós vamos falar na próxima transmissão. Que todos que trabalham na casa de Deus vivessem da obra, ganhassem o seu salário. E a igreja só sustentasse isso. No tabernáculo que eu passei, num pastorado que eu passei, no ministério que eu passei, dava para fazer isso. Mas infelizmente o pastor pegou tudo, fazia isso, ensinava isso, pegava tudo e o fim foi trágico. Tá? Como outros aí ministérios estão aí, não tem condições disso, de fazer isso, não consegue honrar os levitas, que eles devem ser honrados, não importa, não fui eu que fiz a lei, eles devem ser honrados, tá, de alguma maneira, porque a bênção vem deles, e o pastor depende dos levitas, não é os levitas, não é os obreiros que dependem do pastor. Falo isso abertamente, tu tá olhando os princípios, é o pastor que depende do corpo local, não é o corpo local que depende do pastor. O corpo local depende da bênção espiritual do pastor, mas financeiramente é o pastor que depende do povo. E hoje nós estamos vendo totalmente o contrário. Um homem só, um peso muito grande que o sistema ensinou aí, uma carga muito pesada se chama pastor, e todo o corpo local fica refém desse homem. Totalmente errado. Vem do fundo do inferno. E nós vamos ver isso mais tarde, tá? Nas próximas transmissões, se Deus assim permitir. Então tu já entendeu aqui, né? É apenas 1/10. Tu vê aqui o Mombrana, parágrafo 180. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor, e assim por diante para viver dele.
Ó, eles esquecem desse assim por diante. Então, os fundos para a construção e coisa assim, que são fundos totalmente separados. Agora, isso é escriturístico. Então, se é escriturístico, nós vamos para a escritura e nós vamos para o números 18. Entendeu? Eles dizem que isso é escriturístico. Aí eles pegam a Bíblia e modelam, fazem um arranjo teológico para se encaixar com a sua ideia. Mas tu viu que alguma vez, irmãos, aqui ó, bem sério, o irmão Brana alguma vez fugiu da Bíblia? Tu viu os parágrafos ele dizendo? Ele foi para a Bíblia. Povo, levita, sacerdote. Povo, levita, sacerdote. Povo, levita, sacerdote. Tu viu alguma vez ele fugir, distorcer? Não. Não e não. Agora eu quero, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Eu quero ler para ti, irmãos, como é que os pastores leem para a igreja. Como alguns leram para mim, e como alguns e muitos deles leem essa mensagem. Esses parágrafos, o 7.6, o 7.7, o 7, até o 180. Eu quero mostrar para ti como é que eles leem. E aí o povo é leigo, o povo é ignorante, o povo é preguiçoso, o povo é relaxado. E ainda diz, tá vendo? Ele tá lendo lá no púlpito, mas tu nem pega para ler para ver se como ele tá lendo é como tá escrito. E eu vou ler agora para ti como é que eles leem. Ó, tudo que tu já leu. Seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja. Agora, não, corretamente os dízimos têm que ir para o ministro. Até aqui tudo correto, certo? Ó, na Bíblia eles tinham uma caixa que eles colocavam à porta. Isso aí eles lê, tá? No Velho Testamento, quando na edificação, esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali 3 pontos. Vocês já leram isso muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. Olha aqui em amarelo, irmãos. Como é que eles leem? Todos os reparos do edifício eram tirados. Vou ver aqui. Deixa eu ver se é essa escritura aqui, tá bom? Ah, sim, tá certo. Desculpa. Olha só, continua aqui em amarelo, tal. Todos os reparos do edifício eram tirados daquele fundo. Aí eles já pulam aqui pro verde, ó. Todos os dízimos iam para os sacerdotes e seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Opa, tá vendo que tá faltando alguma coisa? É assim que eles lêem, ó. Lá eles tinham um fundo e tal. Todos os seus dízimos iam para os sacerdotes e seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Tá, mas e cadê aquela parte que diz assim, porém 1/10 daquilo iam para os sacerdotes e pastores? Eles cortaram essa parte do meio, eles omitem isso, e aí eles fazem esse arranjo teológico, eles vão no púlpito, jogam pro povo, aí o povo, é verdade, todos os dias vão pro pastor. Eles pegam lá em cima, pegam aqui embaixo, e o meio aqui eles deixam de fora porque não interessa para eles, não é conveniente. Tá entendendo? Que espírito errado. Eles não sabem o que fazer, eles não conseguem encaixar, eles não conseguem entender o que é esse 10º. Eles nunca, muitos pastores, não se admiram, irmãos, nunca nem leram Números 18. Nunca leram Números 18. Não se espanta. E a maioria do povo que reclama do dízimo, que briga, nunca leu essa mensagem de perguntas e respostas. Pra te ver a lambança que tá. Todos os seus dízimos iam para os seus pastores, seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. É assim que eles leem. Tá? Continuando, como é que eles leem? Ah, vou pular para o 178, tá? Se você me manda até a cidade, compra um pão e você me dá 25 centavos para comprar o pão, eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, e eu lhe dou os 25 centavos. Veja, eu estaria lhe dando o seu dinheiro. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui neste bolso e lhe daria o meu dinheiro. Porém, esse é seu dinheiro. Aí eles já pulam por 179. A 10ª parte é o dízimo e é para ser trazido para o tesouro como uma promessa de Deus para abençoar. Isto é uma prova. Ele disse. Tá vendo como eles já pulam? Mas entre aqui, ó. Porém, este é seu dinheiro. E o parágrafo 7.9 tem algo escrito que ele diz, veja, 1/10, o sacerdote levita vivia daquele 10º. Tá vendo como é que eles leem? Eles cortam trechos que os condena. Cortam trechos que não dá margem para eles fazer o que fazem. E a vida toda eles fizeram isso. Por talvez serem entender errado, serem analfabetos, vamos dizer assim, não saber ler, ou por um espírito errado mesmo, um espírito diabólico de não passar para o povo.
Mas o nosso assunto aqui é baseado em princípios para te entender o que o Mombrana falou, baseado na Bíblia. Se tu não entender a Bíblia, tu não encaixar a mensagem com a Bíblia, tu não vai ter uma visão correta. E tu vai ser conquistado, porque esses nicolaítas estão aí para conquistar e justificar, fazer esses arranjos teológicos de que tudo é deles e que nessa hora ele é levita e que ele não é sacerdote. Por isso ele vai pegar ele vai pegar tudo, vai aplicar o dízimo do dízimo, que ele crê que é bíblico, mas não sabe nem onde está, e vai dar para outro pastor. E ele diz: não, o pastor não é sacerdote. É engraçado. A gente aprendeu aqui que o sacerdote é que fica com o dízimo do dízimo, ou seja, o melhor de tudo. Deveria ser ele ficar com o dízimo do dízimo. Mas ele pega isso e dá 10% para outro. Ué, não serve para ele o dízimo do dízimo, mas serve para o outro pastor. E ele diz: não, pastor não é sacerdote, pastor é levita, como eles gostam de dizer. Nessa hora é levita, né? Para ficar com 90%. Para ficar com tudo. Eles dizem assim: não, pastor é levita. Ah, mas o outro pastor que ele está dando também é pastor. Também não pode receber, porque é pastor também. Se pastor não pode ficar com. Pastor não fica com o dízimo do dízimo, porque pastor é levita. Mas para o outro pastor que ele está dando é pastor também. Então deveria ser levita também. Tá vendo a lambança que faz? Nós vamos falar isso nas próximas transmissões. Mano, é uma bagunça total. É arranjos teológicos, arranjos em cima de arranjos, para justificar o seu entendimento, para levar vantagem naquilo que Deus não deu. Tá vendo como é que eles lê? Mas olha, vamos voltar de novo, vamos ver como é que está escrito originalmente. Olha como é que está escrito. Ó, lá na Bíblia tinha uma caixa, esta caixa servia de fundo. Ó, em amarelo, todos os reparos do edifício eram tirados daquele fundo, porém um décimo daquilo, um décimo dos dízimos. Tá vendo que eles tiram essa parte? Porém um décimo daquilo, um décimo do quê? Um décimo da caixa. Eles tiram e vão direto onde está escrito em verde aqui, ó. Todos os seus dízimos iam para os sacerdotes e seus pastores. Eles fazem esse milkshake, pegam várias escrituras, mais a herança que receberam de Goiânia, botam no liquidificador e dão para você, deram para nós beber. Aí a gente vai bater o olho lá e dizer: não, peraí, não tá assim que tá escrito. Não é assim que está escrito. E tu pode dar para ele ler, quando muitos vão falar de dízimo e oferta aqui para frente. Vai ver se eles não vão omitir essas coisas. Vai ver que eles vão omitir. Sempre omitiram. Vamos ver outra escrito, outra parte. Olha lá, ó. Aqui, ó. Porém, esse é seu dinheiro, ó. Eles tiram essa parte aqui, ó. Eles já vão direto daqui, ó. Porém, esse é seu dinheiro em amarelo e já pulo pro parágrafo 179. A 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro. Tá vendo como tu omite certas coisas, tu consegue fazer um arranjo bem convincente e convence as pessoas? E tu pega trecho aqui, emenda, dá uma ideia de pensamento, uma ideologia, é um arranjo teológico para justificar, enganar as pessoas e justificar o seu direito. Tá vendo como o espírito é errado? Agora tu lê aqui, ó. Entre o parágrafo 179 e entre essa parte aqui, ó, do parágrafo 178, porém esse é seu dinheiro, tem uma parte que eu botei em rosa exclusivamente para te entender. E um décimo dele é do Senhor. E Levi o sacerdote, ou seja, o pastor, podia viver daquele décimo. Tá vendo como eles vão ver essa parte? A vida toda foi enganado. A vida toda foi enganado. Vamos voltar para lá. Continuar. Agora aqui, para mostrar que o Mombrana continuou fielmente às escrituras. Mais uma mensagem, ó. O que é o Espírito Santo, pregado em 16 de dezembro de 59. Parágrafo 115. Quando Deus estava colocando em ordem, ele disse: todos vocês levitas. Olha, mais uma vez o irmão Brana se referindo ao Velho Testamento como é. Todos os levitas, eu os chamei, eu os constituí sacerdotes e tal. Todos os seus irmãos, os outros, as 12 tribos, as outras 11 tribos pagarão a você um dízimo. É aí correto. Quando você pegar 9 alqueires de maçã, ó, quem está falando dos levitas, despeje um alqueire para os levitas. Tá vendo? Ó, do povo. Ó, o povo dizimava, então pegava. Era para ser 10 alqueires, mas ele falou 9, tá? Quando você pegar 9 alqueires de maçã, despeje um alqueire para os levitas. Correto? O povo recolhia 9, então agora o povo dizimava um para os levitas. Um alqueire para os levitas. Quando você conduz suas ovelhas pelo corredor aqui, pegue a 10ª ovelha. Não me importa se é pequena, grande, gorda ou pobre, que pertence aos levitas. Agora, levitas, de novo, irmãos, ó. Os levitas então tinham pegado um alqueire.
Olha o que o Mombrano diz. Agora, levitas, quando vocês recebem tudo isso que ele adquire, vocês também dão o dízimo ao Senhor. Olha o Mombrano não é ignorante. Como é que esses homens conseguem ser? Como é que eles não conseguem ler isso aqui, meu Deus do céu, há 20, 30 anos? A única explicação que eu tenho, ou são analfabetos que não sabem ler, ou o Senhor realmente tem um espírito podre, um espírito errado, e não quer para justificar os seus arranjos teológicos e enganar o povo. Ó, Mombrana dizendo em verde, então vocês também dão o dízimo ao Senhor, levitas. Você diz a oferta movida, as ofertas alçadas, as diferentes ofertas. Você diz o dízimo do Senhor. Tá vendo? O levita também dizima. De tudo que entra, uma parte sai. Não é tudo do sacerdote, não é tudo do pastor. É uma parte, é o melhor de tudo. Uma pequena parte. Se ele quiser mais, ele tem que trabalhar. Infelizmente é assim como todo mundo. Agora a igreja vai ter que sustentar um pastor porque ele quer viver da igreja. Primeiro, a igreja se reúne e veja, tem condições? Tem, ó pastor, tudo que a gente pode pagar é isso aqui. A gente tem demais coisas para trabalhar aqui. O senhor não é o mais importante, nós temos necessitados aqui. Nós temos uma obra para continuar, nós temos um evangelismo para continuar. Aí, como diz o Mombrano, o problema é o pastor? Troca o pastor. O pastor está sendo pesado? Troca o pastor para alguém mais leve. É simples. Tá entendendo como é que é? Ele tem que se enquadrar no corpo. Ele é um membro. Ó, olha minha mão, irmãos. Todo o meu corpo. O mesmo sangue que meu coração bate, que impulsiona até o dedão do pé, tá recebendo aqui sangue. Já pensou só isso aqui receber sangue e os demais corpos não? Dizer, não, a gente tem que sacrificar tudo por causa do dedo. Deixa o corpo morrer. É o que está acontecendo. Estão tudo morto. Tudo morto. Por quê? Porque se drena todos os recursos para um homem chamado sacerdote, pastor, que interpretou e entendeu errado. Essa é a realidade da coisa. Não briga comigo. Quer brigar, briga com a Bíblia. Quer brigar, briga com o teu profeta e Mombrana. Se é que é teu profeta. Ué, Deus pensou, o profeta falou aqui, crê. Não crê em partes, crê como está escrito. Deu para entender, irmãos? O profeta nunca saiu da Bíblia. Nunca saiu da Bíblia. E aqui eu quero trazer... não vou ler tudo, tá bom? Vai ficar muito extenso. Mas eu quero mostrar para vocês. Eu sei de onde eles tiram aquela coisa do reparo, do tempo. Eles dizem assim, ó, veja, os dízimos não vai para nada mais. Não posso dar o dízimo para construir igreja, para reformar, para comprar equipamento. O dízimo é tudo pastor. Eles tiraram daqui, ó. Tu encontra isso, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 24. E tu encontra isso em 2 Reis, capítulo 12. Quando o rei Joás, para reformar o templo, olha só, para reformar o templo, corre atrás de dinheiro, vamos dizer assim. Vai atrás de dinheiro, faz uma arca, uma caixa, que é o exemplo que o Mombrana deu, que nós citamos agora aqui. 2 Crônicas 24, leia isso. E 2 Crônicas 12. Eu não vou ler, tá? Eu botei aqui, mas não vou ler, porque vai ficar muito pesado, muito demorado, e eu queria fazer bem curto. Tá? Pode ler aqui, ó. O dinheiro foi para quê? Para reforma. Reparar o templo. Só que, o que acontece? Eles dizem assim, ó, muitos dizem assim, ó, veja, o dízimo não vai para nada mais. Não é para usar o dízimo para reforma. Não é para usar o dízimo para comprar bancos, para comprar coisas dentro da igreja. O dízimo é do pastor, é tudo do pastor. Aí tu pergunta, tá, mas onde é que está isso? Eles usam uma escritura da Bíblia, que é essa aqui, 2 Crônicas 24 e 2 Reis capítulo 12. Eles dizem, tá vendo aqui, ó, a reforma? Só que eles usam uma escritura onde essa escritura foi exclusivamente para fazer uma reforma. O negócio é cômico, é engraçado, é piada. E é isso que eles deram para nós. Eles dizem, veja, não vai para nada mais. Aqui a caixinha, ó, que a gente leu da caixa aqui, ó. A escritura que eles usam para se basear da caixa é 2 Crônicas 34 e 2 Reis 12, que da arca, falando da arca. Até vou ler aqui um pedaço só para vocês verem. Ó. 2 Reis 12, ó. Porém o sacerdote Jeoiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que trazia a casa do Senhor. Tá, deixa eu ver a outra aqui. 2 Crônicas 24. E o rei pôs, deu ordem, fizeram uma arca e puseram forte a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta de Moisés, servo de Deus ordenado em Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram e lançaram na arca até que ficou cheio.
Sucedia que quando levavam a arca pelas mãos dos levitas, né, que era a função deles, segundo o mandado do rei, vendo que já tinha muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca. Tá vendo, ó? Parágrafo 12. O qual o rei Jeoiada dava aos que tinham o cargo da obra. Ó, o dinheiro era para quê? Para os obreiros. Os que tinham o serviço da casa do Senhor contratavam pedreiros, carpinteiros para os renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Tá vendo para que foi usado o dinheiro da caixa? Porém, um décimo. Viu, Mambrana apontou para essa caixa, eles usam essa caixa, só que eles não usam esse porém um décimo. E eles dizem, não vai para nada mais, é tudo do sacerdote. Mas, irmão, como tu vai dizer que não pode ser usado para reparo, para reforma, se a escritura que eles estão usando, nós estamos vendo que é exclusivamente para reforma? Não é uma piada? E eles querem que eu e tu engolimos isso. Sabe, é cômico, é engraçado. Eu fico assim, rapaz, esses homens são palhaços. Estão fazendo eu rir. Dizem que não é para ser usado para isso, mas me apresentam uma escritura que foi usado para isso. A escritura que eles apresentam, que eles alegam para defender o seu direito, que não é para ser usado para nada mais que nem um pastor que eu tive, e bati o pé e dizia que o dízimo não é para ser usado para isso, a escritura que ele defende é essa, onde a gente vê exclusivamente o propósito foi usado para isso. Não é para matar, né? Não é para rir desses homens que estão em cima do púlpito. Irmãos, eu fico envergonhado. Por isso que eu digo, ou são analfabetos, ou realmente usam o espírito errado para enganar o povo e ter o povo para ter privilégio e ganhar de onde não tem. E assaltar os cofres, são ladrões de púlpito, é o que eu falo. Outra escritura que eles também muito usam é essa aqui, ó. A caixa para os fundos, que eu botei aqui como propósito exclusivo, foi o que Davi fez em 1 Crônicas 29, tu pode ler. Quando Davi solicitou oferta para o povo. Oferta, foi algo especial. Foi uma oferta levantada para aquele propósito. Veja que não é lei de Deus, não foi estabelecido a lei de Deus para sustentar alguma coisa com oferta. Deus deu oferta, ele disse, ó, eu não estou te pedindo oferta, não estou te pedindo sacrifícios pacíficos voluntários, mas se tu fizer o sacrifício pacífico voluntário, vai ser desse jeito. Lembra que a gente falou? Porque senão a pessoa acaba sendo um pecador, ela tem um bom ânimo de fazer uma boa vontade para Deus e acaba saindo ali como um pecador. Entendeu? Deus disse, eu não estou te pedindo para te fazer oferta voluntária, eu não estou te pedindo para te trazer oferta na igreja, porém, se tu trouxer oferta, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aqui, então, Davi fez uma oferta voluntária para a construção do templo. Foi uma vez que foi com um propósito levantar. Não é lei de Deus estabelecida para isso. Para a reforma. Isso, como a gente está vendo, é usado os dízimos. Eu já estou contribuindo para isso. Uma parte disso tem que ser usada. Então, tu sempre entende como te foi ensinado errado. Os dízimos é para ser usado para isso. E aqui Davi, então, né, pede... Eu só vou ler aqui a partir do versículo 5, tá, irmão? Mas tu pode ler. Quando Davi disse aqui, ó. Verde. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Veja, uma oferta voluntária, com esse propósito. Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel. Vai vendo, olha aqui, irmãos, quem fez isso, ó. Os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel. Olha só. E os capitães de 1000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Que coisa linda, né? Que coisa linda se fosse hoje, né? Pergunto para ti, se os pastores, a elite seguisse esse exemplo voluntariamente. A gente vê são os que menos dão. Pelo contrário, eles usam de boca cheia. Eu nunca vou falar isso nas próximas transmissões, que eles dizem quando fazem alguma coisa, eu fui o que mais ofertante, porque eu dei o que era meu. Eles se apoderam, roubam o dízimo, roubam, que é roubo, nós estamos vendo aqui. Falo, são ladrões, mesmo que involuntariamente, ou alguns voluntariamente, porque tu pega o que não é teu, tu é ladrão. Lamento, pastor, me desculpa, mas tu é ladrão. Tu tá pegando o que não é teu. O que é teu é uma parte. A não ser que a igreja todo, o corpo local, diz, pastor, é tudo teu, nós te damos como oferta. Aí eu concordo que é tudo teu. Agora tu chegar e dizer que é teu, tu é ladrão. Tu é um ladrão e tu vai ter que se entender com Deus. Tá roubando de Deus. Tá? Tu tem direito a uma parte, tu tá pegando tudo. E tu tá dizendo que é teu. Aí eles roubam tudo, e quando eles vão dar de oferta, eles dizem, eu fui o maior ofertante. Onde é que tá isso aí na Bíblia, na mensagem, que o pastor é o maior ofertante? Onde é que tu viu o Mambrano dizer que ele foi o maior ofertante? Que vergonha, ministro, abominável. Eu não sei como é que eu fiz parte de tanto tempo desses ministérios abomináveis. Roubam de Deus ainda na cara dura, dizendo, eu estou dando a maior parte. Olha que eu estou dando. Eles pegam e ainda depois eles dizem, ó, tá aqui, eu estou ofertando. Que cara de pau.
Que vergonha. Que absurdo, que abominável. Pegam tudo, depois quando dão, eu sou o maior ofertante, estou dando a maior parte. Roubam e depois na casa de Deus devolve dizendo que eles são o maior ofertante. Eu prometi que eu não ia me indignar, vou deixar para as próximas minha indignação. Mas eu participei de um ministério, só para te ver como é que é. Como esses ministérios que eu participei, tem muitos por aí. Basta tu olhar, tem muitos famosos. Aí tu vai dizer que isso aí é o Espírito Santo, que Deus está nisso. Participei de um ministério, onde o pastor pegava todos os dízimos, a gente ficou sabendo depois, vai se entrosando, vai vendo como é que é o sistema dele. Olha só, duplamente errado. Ele pegava tudo para ele e entrava, vou dizer, para a ordem de 200 mil, 300 mil, 400 mil por mês. Tem irmãos que já me falou, só ele já deu mais de 100 mil numa vez só. E pelo entendimento dele das escrituras, ele diz que é tudo dele. Sabe só o que fez? A gente até sabe hoje para onde foi e que as coisas foram feitas, né? Os fins não é que justificam, mas eles mostram os meios, né? Os frutos mostram o que acontece. Ele pegava tudo para ele, que era tudo dele, centavo por centavo. Pode botar aí 300, 400 mil, até mais talvez, dependendo da safra. E aí, então, tinha as ofertas. Aí, aquele velho pensamento. É as ofertas que faz as coisas. É a oferta que paga o aluguel. É a oferta que faz a obra. É a oferta que ajuda o necessitado. É a oferta que faz isso. É a oferta que faz aquilo. Se quiser, tem que dar de oferta. Esse é o que foi ensinado para nós. E tu tá vendo que é o contrário. É dízimo. Oferta não é nem para se pedir oferta para isso. Davi fez aqui. Quem quiser voluntariamente. E o povo deu voluntariamente. Com propósito. Mas não se deve pedir. O profeta ensinou a não pedir. Tá? Nós temos que contar com o que tem dentro do caixa. Infelizmente, ó, nós vamos contar o que tem aqui. Com isso aqui nós vamos fazer as coisas. Se não tem, não dá para fazer muita coisa. Se tem bastante, nós vamos fazer muita coisa. Então, tu já entendeu que é com o dízimo que se faz isso. Ele pegava tudo o dízimo. E a oferta, pagava aluguel, água, luz. Fazia tudo, equipamento musical, fazia tudo, muitas coisas fazia. Eu concordo que o povo doava. Realmente o povo era muito bom nisso. E fazia muita coisa, e fez muita coisa. Só que daí, o custo dele, que entrava o aluguel da casa dele, plano de saúde dele, plano odontológico dele, da família dele, água, luz da casa dele, nem com o dízimo dele, que ele pegava tudo, ele não pagava. Ainda se tirava com as ofertas. Ele contava com as ofertas. Tá entendendo? Se ainda fosse pela lei, vamos dizer, pela parte de Deus, que o dízimo é tudo dele, ele já tá ganhando para isso, ou seja, nem para se sustentar ele usava os dízimos. Ele pegava da oferta. Pergunta, que coisa abominável, né? Então não é podre. Tem nem palavras para dizer uma coisa imunda. E nem remorso tem. Ainda acho que é certo. O dízimo é dele, para fazer, se não é nem pro sustento dele, é para o quê então? Aí é para investir em outras coisas aí, né? E aí pro sustento dele, ele entra nas ofertas também. Aí a oferta fica para pagar aluguel, água, luz, telefone. Ajuda os necessitados, que quase não tinha. Fazer campanha, aí pagar a casa do pastor, o aluguel do pastor, plano de saúde do pastor, plano odontológico do pastor e tudo mais. Tudo com oferta. Aí tu fica perguntando, o que o senhor faz com o dízimo? Não, aí vinham muitos arrogantes que a gente vê, não interfira, o dízimo é meu, eu faço o que eu quero, não tem nada a ver com isso. E como esses, tem muitos espalhados aí, muitos, igual, mesmo modelo, herdaram essa herança maldita de Goiânia. Como eu digo, pegaram um pouco daqui da escritura, você entendeu? Um pouco da Bíblia, um pouco da mensagem do Mambrana, botaram no liquidificador e deram esse milkshake pro povo beber. Essa desgraça que a gente tá vendo. Mas eu sei que muita gente não vai gostar de mim. Nicolaíta não vai gostar. Porque é só os eleitos que querem a palavra, que querem ir embora, querem fazer o que é correto. Não entendeu? O Davi fez aqui uma oferta, uma obra voluntária. Faz quem quer. Hoje virou o contrário, virou taxa, né? Para sustentar as coisas, porque o dízimo é do homem. De um homem só. Continuando aqui. Parágrafo 9, né? E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Só como o povo é bom, né? Contribuíram voluntariamente porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E aqui eu repito mais uma vez, dá se quiser. Tá? Não deixa ninguém impor na tua mente que tu é obrigado a dar oferta. Aí já deixou de ser oferta, virou taxa, virou imposto. Já está dando os dízimos como obrigação para o sustento de uma causa. Tua oferta é puramente tua, um propósito específico teu com Deus, é uma adoração tua. Claro que tua oferta vai ser bem-vinda. Eu também. Tu vai entregar oferta para minha igreja, eu vou ter o maior prazer de usar o teu dinheiro como oferta para aquilo que está precisando. Mas tu não é obrigado. Volto a dizer, tu dá se tu quiser. Tá bom? Não tira isso da cabeça. Oferta, tu dá se tu quiser. E agora, irmãos,
Quero só ler isso aqui, peraí. Eu tô fazendo uma confusão aqui e eu quero terminar logo. Como é que funciona então as ofertas? Tu vai dizer, Thiago, mas essa oferta que faz durante o culto, nossos cultos hoje, o que que é isso? Ah, pastor, que digo, aquilo ali é oferta alçada. Pergunta pra ele o que é alçada, tu já tem entendimento. Irmãos, eu vou repetir como diz o irmão Brana que tu entenda. Tu não é obrigado a dar oferta, dá se quiser. Tá? Se quiser. Porém, eu vou repetir o que diz o irmão Brana. Durante o culto, eu prefiro ler a mensagem, tá? Como nos ensinou o profeta. Guarda isso aqui no teu coração, tá? Porque nosso assunto é dízimos e ofertas. Mensagem: um homem correndo da presença do Senhor, pregado em 17 de fevereiro de 65. Parágrafo 12 e 13. Claro, levantaremos ofertas, suponho. E não queremos que esses homens paguem isso eles mesmos. Nós pagaremos. Devolveremos para eles. Mas quando conseguirmos nossas despesas e coisa e tais, bem, então, claro, paramos de levantar oferta. Não, não. Parágrafo 13. Se houver desconhecidos conosco, tornamos norma nunca pedir mendigar. Pedir. Esse é o modelo. Nunca pedir. Nem pressionar as pessoas para darem dinheiro. Esse é o modelo. Profeta. Um homem que tinha o Espírito Santo. Passamos o prato da coleta. Ou salva. Passa salva. A quem quer. Que apenas é um ato religioso. É um ato religioso. Definitivamente tentei muitas vezes nem passar o prato da coleta, mas não funciona. É salva, né? A gente fala até salva aqui. Está vendo? Porque dar é parte de nossa religião. Então nós temos como cultura ofertar durante o culto. É parte de nosso dever. Achamos que é um dever nosso moral com Deus. Tá? Mas eu repito, tu dá se tu quer. É pra assado, tu dá se tu quiser. Não importa se for uma moeda, 10 centavos, ou seja o que for. Uma moeda de 1 centavo, né? Tudo. Assim que, você se lembra, Jesus viu uma viúva passar por ali um dia, onde um homem rico estava depositando muito do seu tesouro na arca do tesouro. E essa viúva passou por ali, talvez uma, duas criancinhas passando fome, andando ao lado dela, e deu tudo o que tinha, 3 moedas de 1 centavo. E Jesus disse, quem pagou mais? Agora, se eu tivesse de pé ali, eu teria dito, não faça isso, irmã. Nós temos bastante dinheiro. Mas ele nem a impediu, está vendo? Ele sabia que ele tinha algo mais grandioso para ela mais para frente. Assim, afinal de contas, ela tinha um lar na glória, para onde ia. E ele nem a impediu. Ele a deixou colocar suas 3 moedas de 1 centavo, porque era só o que ela queria fazer isso. E ela teve que fazer isso como filhos de viúva, só com 3 moedas de 1 centavo para viver. Ela teve que fazer isso. Por isso, veja você, quando as pessoas querem dar, olha, irmão, aqui que eu queria que tu prestasse atenção. Quando as pessoas querem dar, ó, tem que se dar a elas a oportunidade de assim fazer. Quando está durante o culto, a adoração, a gente não sabe. Tem pessoas que vão vir, talvez não vão vir mais. Pessoas que vêm uma vez por mês. 3 meses, 4 meses. Elas querem dar. Se abre essa oportunidade durante o culto, que é aquela parte da oferta que eles chamam de alçada, que nem sabe o que é alçada, e as pessoas ofertam. Agora, eu não sei por que elas estão ofertando. Eu não sei o propósito delas. Eu não sei se elas têm um voto com Deus. Eu não sei se elas estão agradecidas a Deus. Eu não sei se elas entregam o dízimo. Se elas quiserem entregar o dízimo ali, elas podem entregar. Não é escritório lá, tesouraria. Isso foi nós que fizemos. Entendeu? Os dízimos, tudo que recolhe se leva à tesouraria. Agora, se a pessoa quiser dar dízimo, tem muitas pessoas que entregam ali um envelope ali, escrevem dízimo. Aliás, nem colocam o nome nem nada, só dizem dízimo. É entre ela e Deus. Por que tem que ficar cuidando da pessoa se fez, se não fez e quanto fez? Isso não existe. Entendeu? Se dá a oportunidade, tu dá se tu quer. Vamos continuar lendo aqui. Mas penso que nesses que ficam de pé, as pessoas dizendo, quem dá 50, aqueles que pedem, né? Ombrando dizendo, aqueles que dizem, quem dá 50 dólares, quem dá 20 dólares, acho que isso é prejudicial à sua inteligência.
Eu acho que as pessoas compreendem que é necessário dinheiro para ter uma reunião. Eu compreendo também, irmão Brando. Eu sempre faço esse apelo, irmãos. Como eu dito, não é obrigado, mas a igreja precisa, a obra precisa. Se Deus tocar teu coração, dê oferta. Não deixa de dar. Mas eu lembro, como eu falo, dá se tu quer. Dá se tu quer. Lembra os princípios? Tá? Maldito aquele que faz relaxadamente. Como Deus disse, eu não vou cobrar oferta do povo, eu não vou pedir oferta pacífica. Mas se vocês me fizerem oferta pacífica, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque se tu não fizer desse jeito, é imputado pecado, tu ainda sai como um pecador. Entendeu? Maldito aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor, que oferta voluntariamente. Então, nessa altura do campeonato, irmãos, pleno arrebatamento, estamos dizendo para arrebatamento, tu tem que saber o que tu está fazendo a tua oferta. Não deixa ninguém te dizer que tu é obrigado a dar oferta. Isso é roubo. Ele está taxando uma coisa, tu não é obrigado. Tu não é obrigado para sustentar uma causa, tu já está sustentando com o teu dízimo. Tu dá se tu quiser. Volto a dizer. Nós entendemos que a obra precisa de dinheiro e eu quero ofertar. Então, se tu sente no coração, com certeza tu tem algum propósito. Agora, se perguntar para ti por que tu está dando oferta, tu vai dizer, porque estão pedindo, porque eu tenho vergonha. Não, nem Deus aceita isso. Nem Deus tem aceitado muitas vezes esses homens pedindo. Deus não aceita isso. Deus aceita voluntariamente, com algum propósito. Não foi aceitado. É abominável isso. Nós vamos continuar lendo aqui. Eu nunca os deixaria fazer isso, os administradores. Veja como o Moran está dizendo. Eu nunca deixaria. Exemplo do profeta. Eu disse, quando vocês tiverem que fazer isso, então é hora de eu retornar ao tabernáculo. Assim que não teremos que fazer isso, né? Suplicar as pessoas. Mas eu acho que teremos que passar o prato da coleta, ó. Teremos que passar salva. As pessoas querem doar. Ó, mas teremos que passar o prato da coleta a fim de tornar completo o culto religioso. Aí tem um pastor, eu quero parar aqui que diga, veja, o culto não é completo se tu não fizer isso. Ignorância em cima de ignorância. Nicolaísmo em cima de nicolaísmo. Tá vendo? Ele está dizendo a fim de tornar o culto completo religioso. Então provavelmente passarão um pratinho de coleta a cada noite, dirão qualquer coisa como, bem, vamos levantar a oferta agora. E passarão o prato da coleta. E esse será o fim disso. Tá vendo? Se passa a oferta ali, quem quiser deu, quem não deu, Deus te abençoe, irmãos, também. Tá entendendo? Mas fica constrangendo as pessoas. Hoje eu tenho visto púlpitos que passam um prato aberto, vendo as pessoas para ver quem está mostrando, quem está vendo, quanto estão dando, que vergonha, abominável. Nunca se converteram. É como eu falo, são demônios em cima de púlpito. Não estou dizendo que eles são demônios, mas o espírito demoníaco está ali. Tá entendendo, irmãos? Quanto ir no culto, que nem tu teve agora, algumas reuniões de Páscoa, vai passar a salva de oferta para te botar teu dinheiro. Tu dá se tu quiser. Mas tu não pode dar porque estão te pressionando, porque estão te constrangendo, porque estão te envergonhando. Tu tem que dar porque tu tem que sentir algo de Deus, tu tem que ter algum propósito. Entendeu? Porque por isso é aberto o espaço. Durante o culto tem esse espaço para as pessoas ofertar, inclusive dar o dízimo ali. Para isso que tem isso, entendeu? Esse espaço no culto. Para as pessoas doarem o que elas quiserem. Entendeu? É para isso, agora estou esclarecendo a dúvida. Por que é feito isso durante o culto? É para as pessoas doarem se elas quiserem. Elas querem dar. Então nós vamos ter que abrir um espaço durante o culto. Agora não é tu tem que dar oferta porque o culto não é completo. Tu tem que dar oferta em todo o culto. Vocês são esses ladrões aí, nicolaíta, que tu devia rejeitar e nem olhar para a cara deles. Desculpa eu dizer isso, mas essa é a verdade. Eles dizem o culto não é completo se tu não doar oferta e pressiona as pessoas. É entre eu e Deus. Agora tu entendeu? E com certeza a tua oferta, irmãos, quando tem esse espaço da oferta e tu quiser dar dízimo, tu entrega teu dízimo ali, não tem problema nenhum. Ninguém vai te cobrar. Agora, quando for tua oferta, com certeza a tua oferta vai cair num desses três motivos aqui, ó. Como a gente viu na outra vez, ó. Em sacrifícios pacíficos. Veja, ou tu é por gratidão e tu tá agradecido, e tu tá entregando a oferta ali. Porque tu tá agradecido a Deus, é teu sacrifício de louvor, tu tá louvando, tu tá agradecido a Deus, ou tu fez algum voto, tá entregando. Ó, agora eu tô entregando minha oferta aqui porque eu fiz um propósito com Deus por isso, por isso, por isso. E agora eu tô entregando. Ou simplesmente é voluntário porque tu quer ajudar em alguma causa, alguma coisa. Tu vai ver, irmãos, que a tua oferta ela vai cair num desses três propósitos aqui. Sempre. Se não tá incluindo esses três, tu nem sabe porque tá dando oferta. Tu nem sabe porque tá dando oferta. Tu tá dando oferta talvez porque estão dizendo para te dar, estão pedindo e estão te constrangendo, dizendo que o culto não é completo porque tu tem que dar. Não. Deus nunca te pediu. Porque, como eu digo, é uma adoração pessoal entre ele e Deus. Tu dá se tu quer. Porém, se tu fizer, é assim, assim, assim. Maldito aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor. Tu tem que saber por quê. E tu vai ver que
Se tu tem algum propósito, tá num desses três aqui. Ou é tu tá agradecido a Deus e tu quer doar para Deus, para casa de Deus, ou tu fez algum voto, um propósito particular com Deus, ou simplesmente tu tá dando porque voluntariamente tu quer ver, tu acha que precisa de alguma coisa. Lembrando, voluntário é voluntário, tá? Pode doar qualquer coisa que tu quiser. Para ajudar teu irmão, para ajudar a casa, para ajudar o pastor, para ajudar o ministério, o que for, voluntário é voluntário. Tu vai ver, irmãos, que nunca foge disso aqui as ofertas. Ó. Sempre tá nesses três princípios. Ou é por tu tá agradecido, ou por tu fez um voto, ou simplesmente voluntário. Mas não forçada a pressão como eles fazem no culto passando. Eu vou terminar com isso aqui. Eu vi uma coisa que me chocou, minha mãe me mostrou esses dias, faz pouco tempo, um pastor lá do sul, e era, acho que, culto de oração. Terminou eles cantar, ele subiu no púlpito, irmãos, ele nem leu, não fez nada. Primeira coisa que ele subiu, ele começou a falar de oferta. A casa de Deus e tal, que você precisa, isso, aquilo, constrangendo, humilhando as pessoas, envergonhando, pressionando, usando isso, usando argumentos. A gente viu aqui que são vira-pó esses argumentos deles, que o profeta nunca fez isso, não faremos e nunca, eu não quero ver alguém fazendo isso. Porém, eu digo, todo o teu dinheiro é bem-vindo, irmãos, nós vai ser usado. Eu quero que tu oferte mais, mas tu é voluntário para fazer o que tu quer. Eu não posso te cobrar, não é taxa, não é imposto. Tu já tá dando teu dízimo para isso. E se Deus tocar teu coração para ofertar, maravilhoso. Nós vamos usar o teu dinheiro da melhor maneira possível. Mas tu dá se tu quiser. Entendeu? É uma coisa pessoal entre tu e Deus. E ele começou a falar isso, aquilo outro, do encontro e da campanha e não sei mais o que. Ou seja, eles fazem, não perguntam pro povo, eles fazem essas coisas milionárias, caríssimas. É só para os pastores se encontrar e tocam a conta para a igreja. Depois vão pressionando e falando que vergonha, que absurdo, e vai dizer que isso é o Espírito Santo. A igreja ficou em prejuízo, deu isso, daquilo. Bem feito, vai pagar o teu dinheiro. E aí joga pro povo isso, as custas do povo ainda tem que custear os encontros dos pastores, as reuniões especiais, é culto de jovens, é encontro de jovens, é não sei mais o que. Que abominável, tu viu o profeta dizendo, isso aí tá errado. Às vezes não lê mensagem, são ignorantes. Esse é o resultado que a gente vê. Bom, irmãos, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não tem. Entendeu? Deu para esclarecer alguma dúvida baseada em princípios. Não é a mente desses homens, não é baseado em arranjos teológicos, é na palavra, na palavra. Tá bom? Eu quero que tu fique com isso hoje, foi um pouco mais curto, eu queria fazer em 1 hora, passou um pouquinho. Tá bom? E as ofertas é o espaço que tu tem para te doar. Tu doa se tu quiser. Se tu quer entregar teus dízimos ali, tu entrega. Se tu quiser entregar tuas ofertas, tu entrega. E ponto final. Por isso que tem um espaço. Não é que tu é obrigado a dar. Não existe isso, tá? Não existe isso. Isso vem do fundo do inferno, propagado pela profetisa de Isabel, sustentado pelo esses nicolaítas que estão aí. Agora tu já sabe por que a oferta é o nosso profeta. Damos o espaço para as pessoas ofertarem. Elas querem dar. Nós temos que abrir um espaço. Então tem esse espaço para elas ofertarem. Onde elas entregam seus dízimos, suas ofertas, o que elas quiserem. Entendeu? Faz parte do culto a Deus. Mas tu não é obrigado. Dá, se tu quiser. Mas entendeu o princípio dízimo dos dízimos, sacerdote? E não deixa ninguém tirar a tua cabeça. O pastor é um sacerdote, o profeta diz. Então, se ele é o sacerdote, ele fica com o melhor de tudo. E não tudo, o melhor de tudo. Agora tu já leu como é que eles ensinam, como é que eles fazem. Baseado nesse princípio, eu quero que tu medite para a gente dar prosseguimento numa próxima transmissão. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Poderoso Deus, Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo eu te agradeço por tudo, bendito Pai. Pedindo que o Senhor possa nos ajudar. Tudo que estava no meu coração, Pai, eu falei. Ajude cada um desses meus irmãos, Pai. Ajude eles a compreender. Batiza com o teu Espírito Santo. Abra o entendimento em nome de Jesus Cristo, Pai. Para honra e glória do teu santo nome. Dá uma boa final de semana. Uma boa semana, Pai. Cura aqueles que precisam ser curados, que precisam da tua ajuda. No nome precioso de Jesus Cristo, eu peço, por favor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, vão em paz, vão com Deus. Amém. Vem Espírito